Aqui a gente vai abordar o último tópico do nosso curso de Introdução à Linguagem C, que são os algoritmos de ordenação. As referências que eu sugiro para vocês são esses dois livros que estão na nossa bibliografia. Infelizmente, na versão em português, pelo menos na versão que eu tenho do Data e Data, eles falam muito pouco de ordenação, então eu estou sugerindo a versão em inglês. Na nossa bibliografia, o outro livro que tem alguma coisa sobre ordenação em português é esse do Ribeiro, Introdução à Programação e aos Algoritmos. Ele fala bem dos algoritmos, só que o problema é que os exemplos dele estão em Python e não em linguagem C, então pode ser um pouquinho difícil de acompanhar. E eu sugiro também que vocês assistam, depois de assistir aos meus vídeos sobre esse assunto, esse último vídeo aqui, que eu incluí também na nossa playlist, especialmente com o som ligado, porque ele vai dar uma visualização interessante dos algoritmos que a gente vai falar hoje. E o problema de ordenação, ele é bastante simples no dia a dia, bastante comum. Simples ele não é, mas ele aparece várias vezes. E ele acontece quando a gente está jogando um baralho, por exemplo, e você vai querer guardar o seu baralho em ordem. E como é que você vai fazer isso do melhor jeito, né? Do jeito mais eficiente, o jeito que gaste menos tempo? Pensando na nossa interpretação em linguagem C, a gente não fala de baralhos, a gente fala, por exemplo, de vetores. Se a gente tivesse um vetor, como é que a gente vai trocar os elementos desse vetor de posição para que o vetor resultante tenha todos os seus elementos em ordem crescente? Não é muito trivial qual seria o melhor jeito de fazer isso. E já que não é trivial a gente falar do melhor jeito, a gente vai começar ao contrário. A gente vai começar pensando na pior maneira do mundo, a maneira mais absurda que existe, para a gente ordenar uma série de elementos. E o nome desse algoritmo, em inglês o pessoal chama isso aqui de Bozo sort. Bozo para eles é o palhaço Bozo, como para a gente. Então é um nome já jocoso. Sort é ordenar, organizar, é a ação de colocar as coisas em ordem. Então, é a ordenação que, obviamente, é uma piada. Não façam isso aqui na vida real. E o que, que é isso? É a gente ver, em primeiro lugar, se o baralho que a gente tem em mãos está em ordem. E se ele estiver em ordem, beleza, ganhamos, terminamos. Se ele não estiver em ordem, o que a gente faz é embaralhar ele, colocar as cartas numa posição completamente aleatória e voltar para o passo 1, em que a gente vai conferir se ele está em ordem. É o equivalente ao professor que quer colocar as provas em ordem alfabética, joga todas as provas para cima e vê se conseguiu o resultado. Se não conseguiu, joga as provas para cima de novo e repete o processo até que os deuses do mundo aleatório permitam que a gente chegue num vetor ordenado. Por isso aqui ser uma piada, ela acaba tendo vários nomes, algumas traduções possíveis. Em inglês o pessoal chama também de Bogle sort, Bogle de bogus, que é falso. Em português tentaram traduzir como estou com sorte. Enfim, não é um algoritmo de verdade, isso aqui é só uma piada, mas é uma piada que a gente pode implementar, e a gente vai implementar aqui num outro vídeo. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou só dar uma visão geral dos algoritmos, e depois nos outros vídeos é que a gente tem os desenvolvimentos dos algoritmos em si. O que a gente percebe com essa descrição é que ela envolve uma permutação aleatória de um conjunto de elementos ou de um baralho. Em particular, com um baralho normal de 52 cartas, a gente teria 52 fatorial ordenamentos possíveis, e 52 fatorial é um número ridiculamente grande, 8 vezes 10 elevado a 67. E o que isso quer dizer? Se a gente fosse tentar implementar isso aqui para ordenar um baralho inteiro no computador, mesmo se o nosso programa conseguisse fazer 1 milhão de iterações por segundo, e mesmo se a gente desse sorte e se a gente testasse só metade dessas combinações e não precisasse percorrer todas elas, o nosso programa ia levar 10 a 45 bilhões de anos, o que é um número ridiculamente fora de qualquer escala. O nosso universo é muito, muito mais novo do que isso. Então, obviamente que a gente não vai fazer dessa forma. Quais são as formas que a gente pode fazer? Uma delas concreta é o que a gente chama de ordenação por seleção, ou em inglês selection sort, e é o que a gente faz intuitivamente, é a nossa maneira normal de resolver esse problema com um baralho concreto. Você vai pegar o baralho e vai procurar em todo ele aonde está o primeiro as, a primeira carta que você vai começar, ou no nosso vetor o menor elemento possível, e você vai colocar essa carta separada.
Então eu encontrei o menor elemento de todos. E aí eu vou pegar as 51 cartas que sobraram no baralho e eu vou procurar a segunda carta, sei lá, o segundo as que eu quero colocar, por exemplo, na minha pilha do baralho ordenado. E eu repito isso depois para o baralho com 50 cartas, 49 cartas, etc, etc. Até que a gente consiga criar uma segunda pilhinha que vai ser o baralho completamente ordenado. É claro que quando a gente está programando isso, a gente pode fazer de um jeito um pouco mais eficiente. Num baralho normal, normalmente você não faria isso com uma única pilha de cartas, né? Você criaria uma pilha ordenada e uma pilha ainda não ordenada, mas com vetores a gente vai fazer de um jeito em que a gente vai colocar as cartas todas em um único vetor. Então aquelas que a gente já ordenou vão ficar no começo do vetor e as que ainda não estão ordenadas vão ficar no final. Mas isso é só para a gente ganhar um pouco de eficiência computacional, de não precisar escrever em outro vetor ou não precisar nem criar outro vetor. Então não é o jeito mais... Aqui foge um pouco da intuição, mas é para fins de que o nosso programa seja mais eficiente. O problema que fica claro quando a gente pensa no quão bom é esse algoritmo é que a gente tem que percorrer várias vezes as mesmas cartas. Então você vai primeiro percorrer o baralho inteiro, procurando qual que é o menor de todos, depois você vai percorrer quase o baralho inteiro, depois quase o baralho inteiro de novo. Então, esse algoritmo, em termos técnicos, ele tem o que a gente chama de complexidade quadrada. O tempo de execução dele tem a ver com o quadrado do número de elementos, porque para cada carta que eu quero colocar na pilha ordenada, eu preciso procurar todos os elementos. Então, como eu quero ordenar n cartas, eu tenho que procurar n em outras n cartas, daí vai dar um n vezes n. Em termos bem superficiais, a explicação é essa, de que é uma complexidade que depende do quadrado do número de elementos que a gente está ordenando. Lógico que quando a gente compara isso aqui com o fatorial do caso anterior, é um ganho extremo, mas ordenação quadrática também não é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Existe um outro algoritmo, existem centenas, mas aqui a gente vai falar só de alguns. Um outro algoritmo possível é o de ordenação por inserção, insertion sort. E esse aqui a gente usa intuitivamente quando você está recebendo as cartas de um jogo e você vai colocando elas em ordem à medida que você vai recebendo elas do croupier. A gente vai... A primeira carta que você recebeu é a primeira carta, então não tem muito o que ordenar em relação a ela. Quando você recebe a segunda carta, você vai comparar a primeira com a segunda e vai ver se eu coloco A, B ou B e A, se eu inverto elas ou não, e eu vou ter um parzinho de cartas ordenadas. Quando eu receber a terceira carta, eu vou procurar nas cartas que eu já tenho na mão em que posição que essa terceira carta encaixaria, e aí eu vou ter 3 cartas ordenadas. Depois eu vou receber novas cartas e eu vou repetindo isso conforme mais cartas vão chegando. Eu vou percorrendo. A gente vai escrever esse algoritmo percorrendo de frente para trás, ou seja, quer dizer, do fim para o começo. Eu quero dizer do maior valor em direção ao menor valor. E a gente vai olhando em que posição que a nova carta vai se encaixar. Isso aqui é um algoritmo de ordenação bastante interessante quando o nosso vetor já está quase ordenado, então se eu não preciso fazer muitas trocas, ele tende a funcionar muito bem. Mas ele também tem um tempo de execução quadrático. Ele também tem, para cada nova carta que você está recebendo, você tem que percorrer em todas as cartas que estão na sua mão. E ele tem uma complicação a mais em relação ao algoritmo por seleção, é que ele vai exigir muitos processos de escrita. A gente vai trocar vários elementos de posição na memória e às vezes isso pode acabar custando mais em termos de tempo computacional. Ele é um algoritmo razoável, mas ele pode ter esse problema, especialmente dependendo da situação específica de hardware que você estiver trabalhando. O último algoritmo que a gente vai ver com detalhes nessa nossa sequência é o que a gente chama em português de ordenação por flutuação, mas aqui o nome em inglês é bem mais comum, é muito mais comum a gente ouvir falar em bubble sort. E ele tem a ver com a forma com que as bolhas sobem num copo. Se você perceber, elas vão, com a tendência natural delas vai ser de ir para cima, e a gente vai fazer esse processo de subir os números que são os números maiores, os números que têm que ficar no final da nossa fila. Eles vão subir, entre aspas, no nosso vetor,
eles vão andar em direção ao final do nosso vetor. E a gente vai fazendo isso, fazendo comparações aos pares. É como se a gente tivesse todo o baralho em mãos da primeira vez, e eu vou comparar a primeira carta com a segunda. Se elas estiverem em ordem, beleza, não preciso fazer nada. Em ordem, simplesmente aqui é a menor antes da maior. Isso aqui já é em ordem, porque é em ordem só naquele parzinho, não ordem no vetor inteiro. Mas se elas estiverem desordenadas nesse par, eu vou trocar a primeira com a segunda. E eu repito essa mesma comparação de todos os pares, a segunda com a terceira com a quarta, e isso, etc., até que a gente percorra todo o vetor. Quando a gente fizer isso uma primeira vez, é bastante improvável que o nosso vetor fique perfeito, fique completamente ordenado. Então a gente vai repetir esse processo, a gente vai fazer novas passagens em todo o nosso baralho, em todo o nosso vetor, até a hora em que a gente vai percorrer todo ele e não realizar nenhuma troca. Se a gente percorreu todo e não realizou nenhuma troca, é um sinal de que está tudo ordenado, e aí o nosso algoritmo termina. Ele é bastante simples de implementar, quando a gente for para a parte mais mão na massa, vocês vão ver isso, mas infelizmente a performance dele é pior do que a performance dos dois outros algoritmos sérios que a gente falou anteriormente, de seleção ou inserção. Então ele está aqui mais para fins didáticos, na prática as coisas não funcionam por aí. Antes de falar de como é que as coisas funcionam na prática, eu vou só mostrar aqui uma simulação. Por enquanto, a gente não vai se preocupar muito com os algoritmos em si, então eu implementei 3 funções para fazer a ordenação por inserção, a ordenação por seleção e o bubble sort. E eu vou usar essas 3 formas de ordenação aplicadas a um vetor aleatório, que vai ser gerado por essa função cria-vetor. E aí, eu estou usando um vetor aleatório porque eu não quero criar um vetor bem grande, eu vou começar com um vetor de 1000 elementos, então seria bem chato eu ficar imputando esses dados na mão. Mas eu quero que seja sempre o mesmo vetor aleatório, os 3 algoritmos vão ter a mesma tarefa, a mesma dificuldade. Não seria justo se um deles já partisse de uma situação favorável. Então, a cada vez a gente vai gerar os números aleatórios, mas aqui eu não tenho aquele comando srand, time, tananã, null, alguma coisa assim. A gente não está fazendo isso para que seja sempre a mesma semente de números aleatórios. Então, vão ser sempre exatamente os mesmos números que vão ser sorteados. Mesmos números de uma rodada para outra, né? Em cada vetor as coisas são diferentes. O nosso programa, então, ele vai, para cada um dos algoritmos, vai criar um vetor, vai disparar como se fosse ligar um começo de cronômetro, chamar uma função que faz a ordenação de todo o vetor, e aí terminar, apertar o nosso cronômetro de novo, e vai escrever na tela o tempo que foi gasto por esse algoritmo. E a gente repete a mesma coisa para seleção, para inserção e para o bubble sort, para cada um deles sempre colocando de novo o vetor nas mesmas condições iniciais e mandando ordenar. Aqui estão as funções para os 3 algoritmos de ordenação, mas por enquanto a gente não vai se preocupar muito com elas. Quando a gente for escrever isso aqui juntos, aí sim vale mais detalhe. Eu vou rodar primeiro com 1000 elementos, então ordenar uma lista de 1000 elementos. E se a gente faz isso aqui, a gente vê que os 3 algoritmos rodam praticamente no mesmo tempo, quase instantâneo numa máquina moderna como as de hoje. Ordenar um vetor de 1000 elementos é uma tarefa absolutamente trivial, mesmo com esses nossos algoritmos que não são tão performáticos. Se a gente colocar 10.000 elementos, aí eles já vão gastar um pouquinho a mais, né? Então, a gente estava quase zerado, agora a gente está na casa aqui de 0,1, 0,2 segundos. Continuam sendo tempos relativamente pequenos, mas lembrem-se da questão da complexidade quadrática. A complexidade não é proporcional, não é diretamente proporcional ao tamanho, mas é proporcional ao quadrado do tamanho que a gente está lidando. Então, se eu aumentar mais uma ordem de grandeza aqui, se eu colocar 100.000 elementos no vetor, o nosso cérebro sempre trabalha extrapolando as coisas de uma forma linear, de uma forma como se fosse uma regra de 3. Então, a gente meio que espera intuitivamente que isso aqui levasse 1 segundo, 2 segundos, mas a gente acabou de comentar um pouco sobre a matemática da coisa, que ele cresce de uma forma quadrática, então ele não é tão rápido assim, não vai ser simplesmente em 1, 2 segundos. A gente pode ver que nos nossos
nos nossos códigos, em geral, a gente tem um for dentro do outro. Então, mesmo sem entender muito bem o que o algoritmo está fazendo nesse momento, fica claro que a gente está percorrendo duas vezes o baralho, percorrendo uma vez, por exemplo, para ver, para colocar na primeira posição, e uma segunda vez para encontrar qual é o mínimo de todos. E todos os algoritmos aqui, eles têm uma ideia dessa, de um loop dentro do outro, e isso é o que tem a ver com essa complexidade quadrática de repetir duas vezes. Quando a gente olha para os tempos os tempos que cada um dos algoritmos leva, a gente vê que o algoritmo de inserção é um pouquinho melhor nesse caso, o bubble sort levando quase 30 segundos, e aqui claramente fugindo da nossa extrapolação linear, não está levando 1, 2 segundos como a gente pensou, está levando mais de cerca de 10 a 30 segundos. E, obviamente, se eu colocasse mais um zero aqui, se eu colocasse 1 milhão de elementos no vetor, o tempo ia crescer ao quadrado, então ia ficar uma simulação bastante chata. Não faremos isso. Mas a lição a se lembrar é essa. Algoritmos diferentes têm performances diferentes, e mesmo que eles estejam realizando a mesma tarefa, eles são baseados em lógicas diferentes. Então você pode ter um jeito que é mais eficiente que outro. E, além disso, o tempo da realização da tarefa tem a ver com a complexidade dessa tarefa, com o tamanho do vetor que a gente está ordenando, e tem a ver com isso, mas não de forma linear. Pode ser de várias formas possíveis. Os algoritmos que a gente usa realmente na prática, quando você estiver usando uma biblioteca, alguma coisa que já está implementada de uma forma mais sofisticada, ou mesmo num Excel da vida, quando você mandar um Excel ordenar os elementos de uma coluna, os algoritmos usados na prática, eles têm complexidade proporcional a n log n. Então, ao invés de você ter um algoritmo de complexidade n ao quadrado, seria n log n, e é fácil de ver que quando a gente tem números muito grandes, por exemplo, no nosso caso de 10 à quinta, né? 10 à quinta ao quadrado daria 10 à décima, mas 10 à quinta log n seria 10 à quinta e aí 5, simplesmente, ao invés de outro 10 à quinta. Então você teria de um lado 10 à décima e de outro 5 10 à quinta. Daí dá para entender por que um algoritmo que não que é n log n é muito mais rápido que um algoritmo quadrático, quando os valores de n são grandes. E, em geral, esses algoritmos eles são baseados na ideia de dividir para conquistar. A gente vai falar um pouquinho do merge sort, mas tem o quicksort, tem infinitos outros algoritmos possíveis para isso. É uma área que, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma pesquisada depois. A ideia principal do merge sort é o que a gente chama em português de ordenação por mistura, e ele parte da observação que, ao invés da gente organizar uma lista de n valores, um vetor de n elementos, é melhor a gente organizar duas listas com a metade dos elementos e depois juntar elas de uma forma eficiente. E já que então é melhor a gente fazer isso com duas listas menores, a gente pode repetir o processo e, na verdade, trabalhar com 4 listas e cada uma com 1/4 do tamanho da lista original. E a gente vai repetindo isso até que a gente tenha simplesmente um parzinho, uma lista que seja muito, muito trivial de organizar, e depois a gente vai juntando tudo isso. Eu recomendo novamente que vocês assistam aquele vídeo que eu recomendei no início, para ver uma animação disso acontecendo. É um algoritmo relativamente simples, ele já é um pouco mais sofisticado do que o que a gente está trabalhando aqui nesse nosso curso, porque ele envolve funções recursivas, e é por isso que a gente não vai trabalhar diretamente com ele. Mas fica aqui pelo menos o comentário para vocês que saibam que isso aqui existe. Fazer ele na mão não é tão difícil assim, então só para fechar a aula com uma curiosidade, mas é uma verdade. Eu, quando tenho que ordenar as provas dos alunos, eu não vou fazer um algoritmo quadrático, né? Não faria sentido a gente estar aqui dando essa aula, e eu falando de algoritmos ineficientes, e fazer uma ordenação ineficiente. Então, quando eu tenho que colocar as provas em ordem alfabética, eu faço por esse método, porque fazer ele na mão é realmente muito mais fácil do que ter que entender todas as funções recursivas e tudo mais. É simplesmente ir quebrando as coisas na metade e depois colocar em ordem. E a gente ganha um pouquinho de tempo. Não é muito, né? A gente está lidando, sei lá, com 50 provas e não com 100 mil provas de cada vez, mas ainda assim é um pouquinho mais eficiente. E me dá uma certa satisfação pessoal de saber que eu estou usando um algoritmo mais legal do que os anteriores. É isso.